Os romanos foram a civilização mais poderosa da antiguidade. Nada, nem ninguém, nenhum outro povo, nem grego, nem egípcio, nem os cartagineses, nada era capaz de enfrentar e bater de frente com Roma. Foram 500 anos onde o povo romano, a República e o Império Romano dominava tudo, todo mundo, e não tinha ninguém que podia contra eles. Mas com tudo isso, como um império que chegou no ápice da civilização e de desenvolvimento militar e cultural, conseguiu ser destruído por povos bárbaros selvagens que viviam em aldeias da agricultura e do cultivo de animais. Alguns dizem que foi castigo divino pelos romanos terem crucificado Jesus, enquanto outros dizem que foi pela corrupção. Nesse vídeo vamos ver que foi uma série de eventos que aconteceu ao longo de 300 anos que acabaram com a destruição de Roma. O que o Império Romano fez de errado para cair, para ser destruído pelos bárbaros em 476 d.C. Um império tão grande quanto o Império Romano foi, não iria cair de um dia para a noite. Mas antes da gente entender tintim por tintim como tudo isso aconteceu, eu quero agradecer a todos vocês, galera, que têm assistido os vídeos, a todos vocês que têm principalmente comentando, me dando maior força, e a todo mundo que vem, sabe, se inscrevendo no canal. Estou muito feliz mesmo. Então, um abraço aí pro Dr. José, que está sempre comentando, Ricardo Rodrigues, que eu vejo que está sempre comentando todos os vídeos, e vários outros que estão chegando agora aí no canal. Muito obrigado a todos vocês. Se você está vendo esse vídeo, um vídeo meu pela primeira vez, se você gosta de história, você tem que estar inscrito nesse canal. Assuntos sobre tudo que é tipo de reino, grandes civilizações, impérios, Idade Média, tudo que quem gosta de história quer ver em um canal, você vai ver por aqui, beleza? E comentem o que vocês estão achando, tá? Deixe o seu joinha, se inscrevam e é isso. Agora se acomoda, fica confortável e bora pro vídeo. Primeiro precisamos entender como era a política romana de invasão. Os romanos não eram como a maioria dos povos da época, que ao invadir no território saíam matando todo mundo. Não, a política de Roma é e sempre foi, desde a época da República, diferenciada. Por quê? Roma, quando conquistava um povo, eles faziam as suas colônias, ou seja, o povo conquistado agora teria que pagar impostos para Roma. Senão, aí sim o Império Romano ia lá e acabava com tudo. Esses impostos eram comida, ou seja, alimentos que eles plantavam, animais e também escravos ou soldados. Então, desde o primeiro século depois de Cristo, o Império Romano já fazia o recrutamento de algumas pessoas de origem bárbara para lutar pelos exércitos de Roma. No ano 117 d.C. é quando o Império Romano chegou ao ápice das suas conquistas territoriais. Ficou tão grande que o Império era dividido em várias províncias. Cada província tinha um governador romano comandando com seu exército e ali fazendo a coleta de impostos e evitando revoltas em suas províncias para manter a paz no Império. Só que não era só os territórios romanos que cresciam. A corrupção romana estava se tornando um problema muito sério e causando um grande buraco na economia do Império, nos administradores do dinheiro do Império. Ou seja, em vez de distribuir a renda aonde precisava, as pessoas roubavam. Isso fez o imperador ter pouca verba para investir em sua máquina de guerra. Então, tinha pouco dinheiro para pagar soldados, começou a ter pouco dinheiro para investir na fabricação de armas, escudos, para pagar os artesãos que faziam as armas. Tudo isso começou a diminuir a máquina, o movimento da máquina de guerra romana, que era alimentada por invasão. E com a corrupção tirando o dinheiro do império, os imperadores romanos decidiram parar de continuar com as invasões, de conquistar novos territórios. Eles começaram a se concentrar em melhorar o controle das províncias, já que o império estava gigantesco. Só que, como eu acabei de falar, as riquezas de Roma vinham das suas invasões, das conquistas. O império fazia dinheiro quando invadia um povo, quando conquistava as riquezas daquele lugar e principalmente quando pegava escravos. Esses escravos iriam trabalhar para os romanos, principalmente nas plantações romanas, que era o que alimentava todo o império. Inclusive, Roma fazia até distribuição de grãos gratuitamente para as pessoas romanas. Porém, o que começou a acontecer? Quando diminuiu, quando parou as invasões, parou de chegar escravos. E assim,
Conforme o tempo foi passando, nada do dia para a noite, a população de escravos, a mão de obra romana de pessoas trabalhando nas plantações começou a diminuir. Quando essa falta de escravos começou a acontecer, os fazendeiros tiveram que começar a contratar cidadãos romanos. Só que aí eles tinham que pagar salário para essas pessoas. E isso acabou encarecendo, deixando a comida mais cara. Porque se você tinha escravos, você podia vender mais barato. Agora você paga um salário para cidadãos romanos, consequentemente, você cobrava mais caro pelas comidas que você colhia e que você vendia. E tudo isso piorou mais ainda quando o imperador romano, lá em 212 d.C., começou a fornecer cidadania romana para as pessoas que moravam nas províncias conquistadas por Roma. Isso fez com que povos bárbaros, povos germânicos, começassem a ter os mesmos direitos do povo de Roma, o povo legítimo romano. Por isso o desemprego começa a crescer muito no Império. Por todo o Império tinha gente passando necessidade e as cidades mais distantes da capital começam a ter revoltas sérias. Afinal, quanto mais longe você está de Roma, mais difícil de manter a segurança e o controle militar. Por isso, cidades assim começaram a fazer revoltas contra o Império e contra os governadores que mandavam nas províncias. Roma entra em um período que ficou conhecido como Crise do Terceiro Século, que muitos historiadores concordam em dizer que foi o início da queda do Império Romano e da queda de Roma. Além de todos esses problemas que eu citei, lá no leste do Império começou a surgir o Império Persa Sassânida. Eles começaram a fazer ataques no leste de Roma e também tribos bárbaras germânicas começaram a fazer ataques na fronteira norte do Império. Para se defender, os romanos tiveram que aumentar o seu exército, e para isso aumentaram o número de soldados bárbaros que vinham das províncias, ou seja, mais pessoas de origem bárbara vivendo e entrando no exército. Pessoas de origem bárbara entrando no exército romano para servir Roma, só que para lutar contra bárbaros. Então essa mescla de bárbaros com romanos aconteceu por longos 300 anos, e isso ia estourar lá na frente. Com o tempo, esses bárbaros germânicos que estavam no exército de Roma, alguns conseguiram alcançar grandes cargos militares, chegaram a ser generais romanos, outros conseguiram cargos em políticas sociais, ou seja, essa mescla romana e germânica ficou muito evidente na época. Tudo isso acontecendo no século III, de 200 a 299 d.C., causando assim uma instabilidade completa em todas as províncias do Império. Só que calma, galera, que vai piorar. Todo esse caos seria pouco perto do que estaria prestes a acontecer. No século IV, a partir dos anos 300, povos que vinham lá da Ásia, os eslavos, que eram compostos por sarmatas, os góticos e também os hunos, começaram a invadir terras do leste europeu. Os bárbaros que viviam nessa região lutaram contra esses povos, mas a maioria esmagadora dos bárbaros germânicos começaram a invadir e a fugir para os territórios das províncias romanas. Esse período foi chamado de migrações bárbaras e esse foi um período de muito caos que realmente mudou toda a história do Império. Várias tribos germânicas começaram a entrar no território das províncias romanas. Visigodos, ostrogodos, vândalos, ângulos, saxões, francos, suevos, burgúndios eram algumas dessas tribos que estavam agora fazendo parte como moradores do Império Romano. Eles não moravam nas cidades, eles faziam seus acampamentos fora, nos campos, faziam suas aldeias e viviam da agricultura e do cultivo de animais. Só que era muita gente, muita gente. A maioria dos povos bárbaros que começaram a entrar no território romano vivia em paz com os romanos. Porém, algumas outras causavam várias revoltas e várias brigas internas. E por isso o Império Romano contrata várias tribos germânicas de mercenários para lutar por Roma contra essas tribos germânicas que se revoltavam. Uma dessas tribos bárbaras foram os visigodos, que atuavam como tropas auxiliares dentro do exército romano para ajudar na defesa das fronteiras romanas. Alarico, líder e rei dos visigodos, chefiava soldados e servia o imperador romano Teodósio I até a sua morte em 395 d.C. E quando esse imperador morre, é que o Império Romano é dividido em dois, entre o Império Romano do Oriente
e o Império Romano do Ocidente. Essa divisão aconteceu basicamente falando, porque eles entenderam assim que era a melhor forma de proteger o império. Um governo cuida dessas terras aqui, outro governo cuida dessas terras aqui. Só que, meus amigos, não deu certo. Quando esse imperador morre, Alarico decide aproveitar esse momento de divisão para atacar e criar um reino para o povo visigodo, para o povo bárbaro. E assim os visigodos atacam várias províncias romanas. Eles saqueiam e incendiam as cidades gregas como Esparta, Corinto e Argos, marcham sobre Atenas, que não foi incendiada porque ela se rendeu, e nessa altura o Império Romano já estava em um declínio total. Povos bárbaros por todo o império, os visigodos atacando, um caos. E o exército romano cheio de generais e soldados romanos, só que eram de origens bárbaras. Ou seja, tinha bárbaro dentro do Império Romano. E querendo ou não, mesmo falando latim, mesmo vivendo entre os romanos, você ainda era um bárbaro, você ainda era um germânico. E isso é mostrado muito bem na série Bárbaros da Netflix, que eu não estou sendo patrocinado para falar disso, inclusive, quem dera, né? Mas assiste lá, galera, é muito bom essa série, muito boa para você entender como isso acontecia, como o Império Romano pegava os bárbaros para lutar por eles. Sabe? É incrível. Em 410, depois de 2 cercos mal sucedidos, Alarico e os visigodos conseguem invadir e saquear Roma. Um exército invasor marchava sobre Roma depois de 800 anos. Alarico morre alguns anos depois viajando pela Itália, porque era um território totalmente hostil, cheio de romanos, né? E os visigodos se estabelecem lá na Gália, região que hoje é a França, e uma parte também da Espanha. Em 450, Átila o Huno, rei do povo Huno, que vem lá das estepes asiáticas, começa a invadir os territórios romanos também. Eles saqueiam vilas, tribos, saqueiam a Grécia, batem nos bárbaros, conquistam províncias romanas para os hunos, e depois eles vão lá para a Alemanha, França, e por onde eles passavam, saqueavam e incendiavam com muita violência. Quem estivesse no caminho de Átila, ele saía varrendo. Mas em 453 d.C., ele morre e os hunos se espalham ali pela Europa e a maioria fica na região que hoje é a Bulgária. E aí era uma queda livre total, né? Invasões de todos os lados das províncias romanas. Invasões pela Europa inteira estavam acontecendo. Em 455, Roma é saqueada de novo, só que agora pelos vândalos, que depois vão para Sicília e para o norte da África. Os anglos e os saxões invadem as ilhas da Britânia. Os francos conquistam a Gália e botam os visigodos para correr. Então os francos ficam na região que hoje é a França. Por isso, inclusive, que França se chama França, por causa das tribos bárbaras dos francos que dominaram aquela região. O Império Romano ia sendo reduzido gradativamente cada vez mais, até que, em 475, um general romano de origem bárbara, chamado Flávio Orestes, comandando um exército de bárbaros que serviam Roma, toma o controle da capital e tira o imperador Júlio Nepos do poder, que teve que fugir para não ser morto. Esse Orestes põe seu filho como imperador, Rômulo Augusto, só que ele fica poucos meses como imperador, porque Odoacro, um soldado romano que também era de origem bárbara, comandando uma outra tribo germânica, entra na capital de Roma e tira o jovem imperador, e agora ele decretaria que não haveria mais imperadores romanos. Ele nem se proclama imperador e decreta oficialmente o fim do Império Romano do Ocidente. Ele no máximo foi considerado rei pelos bárbaros que lutavam com ele e pronto. Em 476 d.C., marca o fim do Império Romano com a queda da capital, com a queda de Rômulo Augusto por Odoacro. E é a partir daí que começa a Idade Média. Todos esses reinos bárbaros que nós falamos aqui, anos depois, foram se convertendo ao cristianismo e foram eles que criaram os reinos católicos que a gente conhece, como França, Inglaterra, Império Sacro Romano Germânico, criaram os estados papais, enfim, galera. Só que isso é assunto para outro vídeo e essa, na realidade, a Idade Média é a parte da história que eu mais gosto. A Era Medieval, as guerras das cruzadas contra os muçulmanos que começaram a surgir lá no Oriente Médio, lá na Arábia. É incrível. Só que isso a gente vai ter que deixar para o próximo vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito grande, né?
Peço para vocês que comentem o que vocês acharam, comentem aqui o que vocês querem ver aqui no canal, que eu anoto, tá? Eu anoto na minha agenda aqui para fazer no futuro, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aí o seu like se você gostou, se você não gostou, deixa o seu não gostei, e claro, se você gosta de história, você tem que estar inscrito nesse canal. Se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. Então é isso, um forte abraço a todos vocês, galera, obrigado por tudo, tudo de melhor sempre.